Olá, tudo bem com você? Estamos aqui gravando o quarta convida especial de férias, de janeiro. Normalmente é o mês de férias escolares e as igrejas também dão aquele recesso para buscar novas forças aí para um ano que prossegue, né? Apesar que a gente não existe ano novo para a gente, a folhinha é sempre a mesma. Mas estamos aí, nesse período de férias, gravando histórias de um pastor velho, não, de um velho pastor, né? Então é uma alegria estar com você nesse quarta convida, como eu tenho falado, iniciando aí mais uma nova fase nesse ano da graça do Senhor Jesus Cristo de 2025. Quando eu participava da Igreja Batista da Lapa, nós tínhamos um projeto, não foi ideia minha, foi ideia de um outro presidente de juventude que passou por lá, que nós chamávamos de maratona dos jovens. O que era maratona? Nós pegávamos, por exemplo, o mês de julho, que era um mês de férias escolares, etc., e nós, jovens da igreja, assumíamos todos os trabalhos da igreja, na escola bíblica dominical, aquele formato bem antigo ainda da Igreja Batista, né? Pela manhã, tínhamos as várias classes e tal. Então nós assumíamos umas classes, todas as classes a gente colocava uma dupla de jovens para fazer uma aula, trazer uma aula para os homens, para as mulheres, para a própria juventude. As quartas-feiras, que aquela igreja tinha culto de quarta-feira, então as quartas-feiras a gente às vezes revezava quem era seminarista para trazer uma palavra tal. E aos sábados a gente tinha todo sábado um trabalho especial de juventude, vinha gente de várias igrejas, jovens de várias igrejas, nossa, era muito cheio os nossos cultos de sábado. E aos domingos a gente trazia alguns convidados, a gente trazia alguns nomes e o pastor aprovava ou não. Quando eu assumi a presidência, eu pensei comigo, por que não eu, presidente da juventude, não trazer uma palavra também num culto de domingo à noite, que sempre foi um culto solene, um culto especial da igreja. Eu consultei o meu saudoso pastor, amigo, pastor Davi Clava. Falei, pastor, eu gostaria de trazer uma palavra, o que o senhor acha? Ele falou, não, boa ideia e tal. E aí eu preparei uma palavra tal, para o último domingo da maratona, para fazermos o encerramento da maratona. E quando eu estava preparando essa palavra, eu montei uma história na cabeça. E essa história eu quero repartir com vocês. Eu montei na cabeça para poder encaixar naquilo que eu queria falar naquela palavra dominical, naquele culto dominical. Então eu imaginei uma história assim, de um cidadão que morava no interior, no sertão, uma pequena cidade, e ele sempre ouvia falar da capital paulista. Capital paulista é perigosa, capital paulista tem sempre gente querendo enganar os outros. Naquela época, quando eu bolei a história, nós tínhamos os tais dos trombadinhas. Hoje nós temos o arrastão, é um trombadinha melhorado, né? Aperfeiçoado. O que era o trombadinha? Alguém que dava uma trombada em você e furtava sua carteira, seus pertences, né? Naquela época, muitos homens usavam um negócio que chamava pochete, uma espécie de bolsinha aqui. Então eles eram ágeis, eles batiam em você, às vezes estavam em dois, um batia, o outro passava e levava. Então, eu contando essa história, montando essa história desse rapaz, desse senhor que morava no interior, ele sempre ouvia falar que era perigoso, os transportes coletivos sempre tinham esses trombadinhos, homens que roubavam você, no metrô pior ainda. E aconteceu que, sempre ouvindo essas histórias, né? Quem ia e voltava da cidade falava, olha, São Paulo é perigoso, cheio de ladrão e tal. E um dia, depois de alguns anos, calhou dele ter que vir para São Paulo. E ensinaram ele a usar o metrô. Ele foi fazer uma visita no médico, num parente e tal. E ele precisou usar o metrô, todo preocupado, com aquele monte de histórias na cabeça. Né? Vão te roubar, vão te assaltar, o trombadinha. E quando ele foi entrar no metrô, aquela aglomeração de pessoas, e para sair a mesma coisa. Quando ele está saindo, ele dá alguns passos, alguém grita, ei, você aí! E ele desesperado falou, opa, vão me assaltar. Perceberam que eu não sou daqui, que eu sou aí do interior, que eu não conheço nada. Correu em disparada, coitado. Correu, subiu pelas escadarias, e aquele cara atrás, ele olhava, e o cara atrás, ele correndo pelas ruas do centro de São Paulo, não conhecia direito, entra numa rua, sai em outra, e o cara atrás. Chegou um momento que ele já tinha uma certa idade, ele cansou,
E o rapaz alcançou ele, ele falou, pode assaltar, não tenho muita coisa, não tenho nada, não sou daqui. O cara olhou para ele e falou, você é louco, rapaz, você foi sair lá do metrô, aquela aglomeração de pessoas, você deixou cair a sua carteira, eu peguei a tua carteira, estou correndo atrás para te devolver a carteira, e você sai que nem um condenado, que nem um desesperado. Aí devolveu a carteira para ele. Moral da história, o cara corria atrás dele para abençoá-lo, né? Para ser uma fonte de bênção para ele. Ou seja, poxa, imagina perder carteira com os documentos, com os valores que ele tinha dentro daquela carteira. Então eu peguei essa história que eu montei, porque é a história da Bíblia. É a história de um Deus que está sempre correndo atrás de um homem que está sempre fugindo. Você pega isso desde lá do Antigo Testamento, né? Ouve, Israel, o Senhor, teu Deus, é o teu único Deus, teu único Senhor. Então, desde lá das histórias do Antigo Testamento, Deus elegeu Israel por conta dele, porque ele teve essa vontade de eleger na semente de Abraão a nação de Israel para ser a nação da revelação, ele sempre em busca de Israel. E hoje não é diferente, né? Às vezes nós estamos fugindo da bênção, como esse senhor da história que eu contei, que eu inventei aí. E Deus correndo atrás, e a gente correndo cada vez mais, e Deus querendo nos abençoar, e a gente correndo cada vez mais. Então essa história que veio à minha mente na época que eu preguei lá na Igreja Batista, falando exatamente sobre isso, né? Não fuja de Deus. Quem tem a bênção é Deus, né? Se Ele está atrás de você, porque Ele tem uma bênção, e sempre Ele vai estar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Sempre Ele está numa iniciativa de nos buscar. Então fica essa história. Não corra de Deus, corra para Deus. Tá certo? Um bom descanso para você que está tirando férias, ou você que está em casa, ou talvez você esteja ainda trabalhando em atividade. Enfim, um quarta com vida diferente para você, que você tenha muita vida nele, no Cristo. Ele que é a razão desse quarta com vida. A razão, a vida, Ele é o tudo. Até a nossa próxima história, o nosso próximo quarta com vida. Jesus te abençoe e a toda a sua família.